para continuarmos agora essa manhã maravilhosa de conhecimento. Eu quero chamar aqui no palco agora Rodney Baena e Rocilene Silva. Bom dia! Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Tudo ótimo, é um prazer ter vocês com a gente, tá? O prazer é nosso mais uma vez, né, Wagner? Novamente, isso aí. Bom. Parceiros de longa data, né, Rodney? Exatamente. MP3 Estaremos tá presentes presente em todos os eventos esse ano também, hein? A Valentina está trabalhando bastante aí junto com a gente. Que maravilha. Legal. Antes de começar com a apresentação de vocês, eu queria perguntar, né, quem é... Vamos começar pela Rocilene. Rocilene, quem é a Rocilene Silva? Fala pra gente. Boa! A Rocilene Silva, hoje eu estou atuando como consultora técnica de negócios aqui na MV3. Eu sou especialista em implementação e melhoria de processos e, mais particularmente, atuando em conjunto ali com automações e uso de agentes de AI, né, para melhorar os fluxos dos negócios. Ótimo! E quem é Rodney Baena? Opa, bom dia, pessoal. Rodney Baena, eu sou gerente comercial aqui na MV3. Eu já estou nessa jornada há quase um ano e parece que já são 10 anos, né? Então a gente vem ajudando as empresas aí na jornada digital, transformação digital, e está sendo muito bom, né? O ano passado a gente participou dos eventos em parceria com a IMA, a Beninfo também, e está sendo um sucesso. Novos clientes, eu olhei a audiência aí, está muito bacana, vários estados, Brasil todo com a gente. Podem contar com a MV3 aí nessa jornada, pessoal. Que maravilha. Rocilene e Rodney, em nome da ABInfo, do Instituto Information Management, gratidão por ter aceito o nosso convite de estar aqui com a gente nessa quinta edição do RPA AI Experience, da semana, né? Da quinta semana. E o seguinte, eu quero deixar aberto aqui agora para vocês, o palco é seus. Eu sei que vocês vão compartilhar slide, né? Se você quiser compartilhar, já pode compartilhar. Opa, eu coloco na tela aqui e já passo o palco para vocês, tá? Tá, ok. Vamos lá, me fala quando estiver aparecendo aí. Já tá aparecendo aqui, ó. Gente, lembrando, hein? Vocês brilharam na primeira palestra agora, colocaram as dúvidas durante o bate-papo. Pode colocar suas perguntas assim que elas surgir, como eu falei, tá? Porque se botar no final, como existe um lagzinho aqui de alguns 30 segundos, depende da conexão, até 40 segundos, é o máximo. Pode ser que você coloque a sua pergunta e nós vamos estar dando tchau. E aí você fica sem responder, tá bom? Então, já está na tela a apresentação. No final, então eu volto aqui para a gente poder fazer as perguntas. Legal, muito obrigado, Wagner. Novamente, bom dia a todos, audiência muito boa. Como eu disse no começo, eu sou Rodney Baena, gerente comercial da MV3. Vou fazer uma introdução aqui. E logo de cara já vou trazer um tema super importante e atual para a gente, né? Como os agentes de IA podem te ajudar a aumentar a eficiência no seu trabalho, né? Nós tivemos um webinar em dezembro e muitos clientes pediram para a gente, né, trazer esse tema e também, na ocasião, a gente abriu para algumas perguntas e muitos clientes pediram para a gente fazer assessment no ambiente deles, né, para saber como a IA pode ajudar no dia a dia deles. Então, a gente traz esse tema que está muito evoluído e muito presente no dia a dia. E aproveitando que você vai pegar o teu cafezinho, sua água, eu tenho aqui um QR Code com uma pergunta que eu quero pedir aí 30 segundos da reflexão de todos vocês. Escaneiem esse QR Code e a pergunta a ser respondida é: como a IA pode te ajudar no seu trabalho hoje? Tá? Então, respondem a pergunta, por favor. Nós vamos sortear um dos ganhadores que trouxerem essa demanda para a gente e a gente vai oferecer um assessment totalmente gratuito ao ambiente de vocês em relação a essa demanda que vocês vão trazer para a gente. Então, 30 segundinhos, por favor, escaneiem o QR Code e nos respondam. Seja você da área comercial, técnica, marketing, contabilidade, fiquem à vontade, pessoal. Como a IA pode te ajudar no seu trabalho hoje? Pensa no seu dia a dia. Eu já quero aproveitar, pessoal, para agradecer aí a audiência, o pessoal de Blumenau, Fortaleza, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, se está muito bacana, muito legal. Inclusive, tem um amigão nosso aí de mercado que
que é o César Fialho. Obrigado pela participação também, César. A gente trabalhou junto aí na Ingra Micro. Bom, pessoal, você que já escaneou, respondeu a pergunta, a gente vai sortear e vai mandar um e-mail para você, tá bom? E aí, assim, quem não conseguiu ainda, a gente vai passar pelo tema, e aí se lá na frente você tiver a ideia, no canto superior direito dos slides vai estar aí o QR Code para você poder responder no teu tempo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Quem que é a MV3? MV3 é uma consultoria de hiperautomação super tradicional de mercado. A gente tem aí uma experiência muito grande em RPA, e agora com a hiperautomação a gente consegue levar para as empresas tecnologias de pontas, de última geração, ajudando vocês na jornada digital. Isso é muito bacana, porque tem muitos clientes de longa data que já têm toda a tua infraestrutura com RPA pronto e já estamos conectando a inteligência artificial, tá? Então isso é muito legal. E aí, falando um pouquinho dos nossos serviços, né? A gente tem aí no canto superior esquerdo a consultoria de processos. O que a gente faz nesse trabalho, né? A gente vai até a empresa de vocês, a gente conhece o processo que vocês precisam fazer a automatização, e aí nós temos dois momentos. O primeiro é fazer via aplicação, então a gente roda um sistema, Process Mining, Task Mining, para fazer todo o mapeamento do dia a dia do usuário e para transformar isso em dados para que a gente possa mensurar um escopo técnico e comercial para que vocês realizam junto conosco essa automatização. Um outro ponto e mais tradicional são as nossas reuniões online ou presencial, onde a gente grava essa reunião junto com a área de negócio, fazendo o passo a passo, o dia a dia da sua tarefa, e aí a gente consegue analisar esse documento e poder devolver para vocês com o escopo direcionado à sua demanda e sempre trabalhando em quatro mãos, tá? É muito importante tê-los junto com a gente, passando todas as informações, tá? No canto superior à direita, a gente tem o desenvolvimento de sistemas, né? Hoje a gente é uma consultoria muito forte em Power Platform da Microsoft, então a gente desenvolve muito bem em Power Apps, BI, enfim, Power Pages, Copilot, então a gente tem aí uma equipe de consultores muito preparados para te ajudar. E aí nós temos dois momentos, ou nós entramos com a sua ideia e fazemos do zero a aplicação, né, o sistema, ou a gente pega o seu sistema legado e melhora ele, né, moderniza ele conforme as melhores práticas que tem no mercado hoje, tá? E aí, no meio aqui, hiperautomação, né, um termo hype que veio dos Estados Unidos há pouco tempo, a gente já se acostumou com ele, né? Então, é todo o conjunto de soluções de automatização, como RPA, né? OCRs e inteligência artificial fazem parte de toda a hiperautomação. Eu vou explicar um pouquinho mais lá para frente. O bacana de falar também da MV3 é que nós temos mais de 20 anos de experiência de mercado, a gente atua em toda a América Latina também, já tem cliente na Europa também trabalhando conosco, e a gente conseguiu quebrar a barreira de mais de 1.000 projetos implementados. Então, a gente está muito feliz com isso, temos uma base bem sólida de clientes que indicam outros clientes do mesmo segmento, ou clientes que saem de um segmento e vão para outro e nos procuram. Então, isso é um dado muito importante para passar para vocês. Mais de 50 colaboradores, e se você que está assistindo a gente está procurando uma oportunidade de ser consultor, pode consultar a gente, nós continuamos contratando os consultores, tá? Para os novos projetos e para os projetos que estão crescendo, tá? E mais de 20 anos de experiência, a gente conta aí. Falando um pouquinho dos nossos clientes, a gente atende todos os segmentos de mercado, então o que é legal na hiperautomação, RPA e IA, é que não tem segmento de mercado. A gente atende em grandes bancos, serviços, health, varejo, educacional, então é uma gama muito diversa assim, de clientes, né? Então, qualquer tipo de cliente, seja grande, pequeno ou médio, pode ter aí uma automatização no seu processo, tá? E o que é mais legal, há mais de 7 anos a gente não tem nenhum cliente da nossa base que encerrou o contrato com a gente. Pelo contrário, eles estão aumentando cada vez mais. Falando um pouquinho agora de hiperautomação, né, mais em detalhes, então a gente tem a parte de RPA, que é super tradicional, já está bem consolidada no mercado e está crescendo cada vez mais nas empresas, né? Então nós temos, nessa primeira linha, a gente tem
os RPAs mais tradicionais de mercado, né? Nós temos os 3 primeiros aí que são líder no quadrante, então a gente trabalha com os líderes. Um destaque importante para a Microsoft, que vem adquirindo algumas empresas ao longo do ano e também fazendo uma super capacitação no seu produto de RPA, que é o Power Automate. E o que é mais legal, muitos de vocês que aqui estão têm licenciamento do Office 365 hoje e já tem parte do licenciamento gratuito do Power Automate. Então, se você tem essa dúvida, consulte a gente pode te ajudar e pode te orientar, tá? O iPath, super tradicional de mercado, líder no quadrante também. Automation Anywhere, também é um parceiro muito próximo nosso, a gente tem uma base instalada muito forte. E um detalhe muito legal que eu sempre trago nas nossas apresentações, o Automate da Fortra. O Paulo Mota, que é o nosso CEO e fundador, trouxe o Automate para o Brasil alguns anos atrás. É super tradicional de mercado também. A gente tem uma base muito legal desses clientes. E aí a gente pode dizer que nós estamos completo com a parte de RPA. O que é mais legal, a gente tem visto nos eventos presenciais, principalmente, um grande número de empresas que estão desenvolvendo em Python, né? E está crescendo cada vez mais a adoção de Python. A gente sabe que é código aberto, é uma solução que as empresas começam a fazer e acabam tendo certas dificuldades em orquestrar e governar os Pythons. Então, quando você vê, você tem 10, 100, já encontramos clientes com 200 Pythons e não conseguem administrar e nem orquestrar. E aí nós fizemos uma parceria muito forte com a BotCity. A BotCity tem uma solução incrível que orquestra e governa os Pythons e outras soluções também, como o C Sharp, por exemplo, mas o core business dela é Python. E nós estamos tendo uma parceria muito forte com ele, uma adoção muito legal dos clientes. E se você tem Python e não orquestra ainda e não tem governança, pode nos procurar que a gente faz todo um trabalho de levantamento, faz um assessment, a gente faz uma prova de conceito, enfim, a gente analisa todo o teu ambiente, tá? Voltando para soluções aí de inteligência artificial, a gente tem Instabase, é uma solução muito potente de IA, ela trabalha muito bem com documentos não estruturados, com uma assertividade muito grande, entre 80% a 95% de assertividade. Ela tem um OCR super potente e grandes clientes da nossa base estão utilizando essa solução, estão tendo ganhos exponenciais em relação à produtividade, ou seja, tudo que é não estruturado, ela lê, estrutura e entrega isso como dado de mercado para as áreas de negócio trabalharem isso com eficiência. Por último, e não menos importante, a Pipefy AI, que é o tema da nossa palestra de hoje, né? A Pipefy é um grande parceiro nosso. Hoje, a MV3 é um parceiro Gold da Pipefy, é um orgulho ter esse selo junto com a Pipefy. Eles estão super constantes conosco nos nossos projetos, nos nossos eventos, e a gente trouxe aqui essa palestra. Então, eu vou trazer agora aqui comigo a Rocilene Silva, que é a nossa, ela já se apresentou no começo, mas ela trabalhou na Pipefy, faz parte do time agora de consultores aqui da MV3, e ela vai falar um pouquinho como os agentes de IA podem te ajudar a aumentar a eficiência no seu trabalho, e não só vai falar, como vai fazer uma demonstração para vocês ao vivo. Rô, agora é com você. Boa. Obrigada, Rodney, pela apresentação. Wagner, vou assumir o controle agora da parte de apresentação para realmente fazer, né, essa demonstração ao vivo aqui para o time, para quem está assistindo. Deixa eu compartilhar aqui, então, a minha tela. Boa. Então é isso, pessoal. Minha fala hoje, né, vai ser sobre um tema, acho que muita gente está na expectativa de entender, né, e até para anotar ali, né, quais são essas boas práticas, essas boas dicas que a gente trouxe para vocês hoje. A ideia, então, hoje é realmente fazer com que vocês entendam, né, como é possível, né, multiplicar o potencial ali do teu trabalho, do teu time, das suas equipes, utilizando os agentes de AI do Pipefy, tá? Então, como o Rodney pontuou, eu trabalhei na Pipefy ali nos últimos anos. Eu tenho um pouco mais de 15 anos de experiência ali com automação de processos, com inteligência artificial, é um tema mais novo, né? Mas sempre está envolvido. Então, a ideia hoje é realmente mostrar, né, como que o Pipefy pode ser a solução ideal para você, né, que está assistindo.
Nossa agenda hoje, eu vou cobrir 3 temas principais, tá? É o contexto de mercado, os agentes de AI do Pipefy e casos reais de aplicação. Então, fiquem super atentos ali, papai e caneta na mão também para anotar. E aí eu queria mostrar, né, fazendo um pouco desse contexto, eu queria trazer para vocês, né, o porquê que a gente escolheu a Pipefy, né, como um dos nossos produtos para fazer essa apresentação para vocês. A Pipefy é uma plataforma líder de AI e no-code para workflows de negócio. Ela é utilizada em mais de 4.000 empresas, tá, ao longo de 150 países, e ela foi projetada para ajudar as equipes, né, a automatizarem seus processos. Como o Pipefy é um BPA, né, de fácil implementação e rápida adoção, diversas áreas conseguem se adaptar super bem a ele, tá? O fluxo, né, os fluxos que são desenhados no Pipefy, eles atendem a empresas de diversos segmentos. Então, tem empresa que é da área da saúde, da área de finanças, da área de tecnologia, consumo, enfim, né, um range bem grande ali. Então, falando, né, agora um pouquinho mais sobre a evolução da AI, a evolução da adoção da AI no mercado como um todo, eu trouxe aqui alguns dados, tá, da Gartner, que vocês podem pesquisar, esses dados estão abertos ali na web para quem quiser pesquisar, né, e eu acredito que todo mundo que está aqui sabe, né, que a inteligência artificial está ganhando cada vez mais espaço no mundo corporativo. De acordo com essas pesquisas, né, com pesquisas recentes ali que foram feitas, a gente consegue ver essa evolução significativa da adoção de AI, né, pelas empresas ao redor do mundo. Essa mudança também tem gerado, né, grandes benefícios, mas também tem gerado alguns desafios, tá? Que eu queria trazer aqui para vocês também. As principais barreiras, né, para implementar a AI em grande escala, a gente pode notar ali, né, que entre os principais obstáculos são a implementação técnica, né, a questão dos custos de operação, a obtenção de talentos especializados e até mesmo a questão de governança, né? Muito tem se falado e muito tem se preocupado, né, sobre a questão dos dados com relação ao uso de AI dentro das empresas. Hoje aqui o nosso objetivo é mostrar como que vocês podem superar essas barreiras, né, e extrair o máximo de valor dos agentes de AI no dia a dia mesmo, tá? A boa notícia, né, é que com abordagem estruturada e o uso de ferramentas certas, a gente consegue minimizar muito esses desafios e acelerar a adoção de AI dentro dos negócios. Nesse gráfico aqui, eu queria também falar um pouco sobre a evolução dos agentes de AI, né? Diferente dos chatbots, tá? A gente está falando aqui dos AI agents, e às vezes pode vir aquele pensamento: será que é a mesma coisa do chatbot? Na verdade, não, tá? É uma evolução, né? Então, diferente, né, dos chatbots ou dos fluxos tradicionais automatizados, os agentes de AI eles vão além, tá? Eles tomam decisões em tempo real, eles aprendem continuamente e interagem com os processos complexos. Além de acelerar as tarefas repetitivas, eles reduzem erros, aumentam a eficiência operacional, né? E atualmente, né, a gente tem processos aqui dentro de casa que começaram ali com RPA, né? E vão muito bem com RPA. Na palestra anterior eu vi, né, o nosso colega falando que o RPA ele chega a ser um robô autônomo, né, que trabalha 7/7, né, todas as horas levando, né, qualidade de vida para as pessoas, e a inteligência artificial vem para somar, tá? Então, utilizando, né, a inteligência artificial nesses fluxos que já utilizam scripts, RPA, o machine learning, é possível que a gente tenha esses fluxos transformados, né, se tornem cada vez mais eficientes. Nesse desenho aqui que eu trouxe para vocês, fica claro, né, como que os agentes de AI estão, de fato, né, incluídos ali no futuro da automação de processos. E agora, né, vem a grande chave da questão, né? Se você pedir, né, a nossa AI, a AI do Pipefy sabe como entregar essa informação para vocês, tá? Então, o que antes a gente tinha ali, né, como um código, né, tudo começava com código, hoje em dia a gente já consegue evoluir, né, para o low code, no code, que é o que a gente trouxe aqui, e agora a linguagem natural, né, utilizando ali com o Pipefy AI. Então, um prompt bem estruturado, tá? Para utilizar o Pipefy AI, é necessário um prompt bem estruturado, né? E isso vai ser essencial para que vocês obtenham as respostas claras, relevantes e completas, né? Para usar nesse fluxo, tá? Nas criações de interação com agentes inteligentes, basicamente a estrutura do prompt, ela deve conter o contexto, o objetivo,
e as instruções, né? E se você quiser, você também pode colocar um exemplo ali na construção do prompt, né? E aí, com isso, os agentes de AI, você transforma os seus processos operacionais em experiências automatizadas muito mais eficientes, né? Que elas vão além, né, só do arroz com feijão e conseguem realmente ser fluxos mais inteligentes, tá? Aqui nesse desenho, né, eu trago essa pequena diferença ali para vocês das aplicações de AI dentro do Pipefy. A gente tem os assistentes, né, que são os analytics e os assistants, onde eles conseguem traduzir, né, tanto trazer insights sobre a operação ou tirar dúvidas, né, sobre as solicitações abertas. E a gente tem os agentes. Os agentes, eles são construtores, né? A gente cria uma aplicação ali dentro e eles podem atuar ali como especialistas. Então, assim, imagina agora que você tem, né? Vamos usar a imaginação. Imagina que você tem lá um assistente digital, né? Que ele trabalha igualzinho o RPA, né? 7/7 ali, todos os dias. Ele entende os seus processos, ele executa tarefas repetitivas com precisão, agilidade e inteligência. Isso é o melhor dos mundos, né? E realmente é isso que o Pipefy entrega, tá? Os agentes de AI do Pipefy, eles são robôs inteligentes que você configura para atuar de forma autônoma dentro dos processos. Então, não é nada de outro mundo, né? É algo que está completamente ao teu alcance. Eles analisam informações, tomam decisões e até interagem, né, com humanos ali de forma personalizada com base nas regras que você define, tá? Com interface simples e intuitiva, você consegue definir o comportamento do seu agente usando uma linguagem natural. O grande diferencial é que os agentes atuam dentro dos processos do Pipefy. Então, se você já tem um fluxo construído ali para o time de RH, no financeiro, no suporte, ou para o time de vendas, né? Eles são como personagens, como personas aqui, né? Nos desenhos que a gente trouxe. Então, eles atuam ali como engrenagens inteligentes dentro do processo, tá? Atendendo ali a diversas demandas ali na tua operação. Então, seja para um pedido de reembolso, para um onboarding de colaboradores ou classificação e triagem de chamados, os agentes de AI são, né, a melhor opção ali para você no teu dia a dia. E aí, por isso, né, que a gente fala que aumenta realmente a eficiência nos negócios. Aqui eu trouxe um exemplo, né, de um caso real, para que vocês consigam ter uma ideia melhor de como que esse fluxo vem para tornar eficiente o dia a dia. Então, digamos que, né, nesse fluxo que a gente trouxe aqui de Service Management, a gente tem esses desafios, tá? Eles são comuns ali para diversas áreas. Então, as demandas, elas podem ser abertas em diversos canais, ou sem uma estrutura correta. Às vezes, né, as áreas têm uma certa resistência para adotar, né, ou entender a flexibilidade de uma plataforma. Ou então o fluxo ele tem uma alta dependência dos times de TI, gerando backlogs e um grande SLA. Às vezes você pede para construir, de repente, um novo bloco ali. E aí ele tem que passar por uma fila de TI, então acaba atrasando bastante o andamento, né, dessa atividade. E aí tem também questões relacionadas à má experiência dos clientes. E aí, quando a gente fala de principais desafios em termos de processamento, né, a gente consegue ver também que fluxos de trabalho não padronizados, eles também acabam atrasando e tirando a eficiência, né, do negócio nesse sentido. Os times acabam se sobrecarregando com diversos volumes de tarefas manuais, a falta de visibilidade de dados, enfim. E na entrega, que eu acho que é onde o sapato aperta para todo mundo, né? Independente do tipo de fluxo que você atua, se você tem um SLA que não consegue ser cumprido ou que ele atrasa sempre, isso impacta não só os times, né, com relação às suas métricas, mas também a ponta, né, a pessoa que fez a solicitação e acabou não recebendo, tá? Então, além, né, da ausência de todas essas informações ali, a gente acaba prejudicando muito o trabalho. E como é que a Nômade, né, utilizando a inteligência artificial, conseguiu, né, obter grandes resultados? Aqui a gente trouxe alguns dados, tá, dessa empresa, não sei se vocês conhecem, né, ela está super em alta, inclusive, agora, né, com relação a um grande banco ali para fazer transações internacionais. E lá, né, utilizando inteligência artificial e o Pipefy, eles conseguiram uma redução no FTE no processo de até 75%. Então, um processo que antes era feito por 4 colaboradores, né, para cuidar ali daquela atividade, agora foi reduzido para 1, né, com o refinamento de AI. Eles tiveram também uma redução de 70% no tempo para realizar todo o processo, né? Então, caiu de 10 dias para apenas 3, né? E 20 dias ali do primeiro teste até o go live do agente de AI. Então, isso mostra, né, que até o treinamento do robô
é algo que pode ser feito de forma rápida, de forma eficiente, né? E assim você já obtém, né, os resultados também em menos tempo, tá? Então, aqui a gente trouxe até um plus, né? O time agora pode focar mais de 20 dias em atividades estratégicas da área de aquisição. Então, como foi bem colocado anteriormente, né, às vezes os ganhos não são só quantitativos, né? Aqui a gente trouxe vários números, mas tem a questão realmente da qualidade, na qualidade na entrega daquilo que você se propõe a fazer com o uso do agente de AI, tá? E, né, o que essa solução, né, ela pode proporcionar. Então, eu trouxe aqui um prompt, né, um exemplo ali de um prompt curtinho, né, onde a gente passa a instrução ali para o agente e o que ele traz, né, de tudo isso, o que ele devolve para a gente de tudo isso. Então, imagina que você escreveu, né, pediu IA, você está recebendo uma nota fiscal através de um campo, o seu trabalho é analisar os dados e classificar. Então, o agente de AI consegue ler as notas fiscais automaticamente, preencher os campos, aprovar ou reprovar e sinalizar também os motivos de reprovação. Então, assim, se você quer dar o próximo passo rumo à automação inteligente, os agentes de AI são a melhor porta de entrada. Isso eu não tenho dúvidas. E o melhor, né? Você também consegue configurar isso, testar e escalar conforme a tua necessidade. Aqui no canto, a gente tem o QR Code, então você pode lançar ali, além da tua ideia, né, de como que o agente de AI pode te ajudar no seu trabalho. Se você quiser também entrar em contato com a gente, pode utilizar o QR Code, deixa os teus dados ali e no campo, né, você faz a tua pergunta, a tua sugestão, que a gente vai estar super disposto a te ajudar, tá bom? E agora, né, sem mais delongas, vamos para a parte do mão na massa, né? Eu acredito que essa é a parte que a galera mais gosta, né, quando a gente chega nela, que é realmente mostrar, né, como que o agente de AI ele atua na prática ali dentro do Pipefy. Então, deixa eu só trocar então a minha tela, vou sair aqui da apresentação. E aí vou mostrar aqui para vocês a carinha ali do Pipefy. Então, pessoal, aqui é a cara do Pipefy, tá? Eu já estou dentro de um processo. Deixa eu mostrar aqui a home, né? Só para matar um pouco mais a curiosidade de vocês. Então, essa aqui é a home do Pipefy. Dentro, né, dessa home, a gente tem acesso a diversas opções, né? Na verdade, há duas opções ali de construção com AI, que são aqueles assistants que a gente já havia comentado ali no comecinho. Então, aqui eu posso, né, com esse assistente, pedir para ele criar um pipe, solicitar também sugestões, tá? E, né, diversas informações ali estão à tua disposição, né, com o AI Builder. Então, aqui a gente também consegue até fazer perguntas simples ali para obter informações. Além, né, das opções clicáveis ali, eu consigo interagir com a AI, tá? Como se eu estivesse conversando ali com o chat GPT. Eu acredito que muita gente que está aqui já utiliza esse recurso, né? E aqui você consegue também tirar várias dúvidas acerca do Pipefy, acerca dos processos. E é aqui também onde eu consigo construir um processo. Então, além da galeria de templates, né, que está disponível dentro do produto, onde eu tenho vários processos já estruturados, eu também consigo pedir para o AI Builder construir um processo para mim. Tá? Então, eu passo aqui toda a instrução e ele constrói. Então, aqui, né, a gente consegue obter isso. Então, aqui eu também tenho alguns exemplos, né, do que eu posso pedir, de como eu posso pedir, e às vezes, né, a grande dificuldade está bem no como, né? O que eu quero eu sei, mas eu não sei como estruturar isso. Então, aqui o Pipefy traz para vocês já alguns exemplos, né, do que vocês podem, como, né, vocês podem fazer essas requisições, e o AI Builder faz essa construção ali para vocês. Então, vocês estão vendo aqui, ó, em tempo real, como é simples, né, com apenas um clique, essa construção. Então, aqui ele traz todas as informações, com o número de fases, os campos do formulário, até etiquetas, tá? Com as cores ali pré-definidas. E aí, se eu der um clique aqui, eu já vou confirmar a criação do pipe e ele vai construir um processinho aqui embaixo, né? Como esses que eu já tenho. Então, realmente é muito, muito simples. Como eu falei, é uma linguagem natural, né? Que a gente está passando, não tem nada de código para fazer esse desenvolvimento. E com isso, a automação de AI já cria, né, já faz a construção ou atende a minha requisição, conforme eu faço ali a solicitação. E o que eu quero mostrar para vocês, além, né, do construtor, é
a construção em si, né? O mão na massa, o hands-on ali da construção de um agente de AI atuando no processo. Então, preparei, né, esse ambiente aqui para demonstrar para vocês. Aqui, nesse processo, eu criei um questionário simples, né, para simular para vocês como que seria. Então, eu vou criar um cadastro aqui, né, de uma empresa, tecnologia, e vou responder algumas perguntas. Então, imagina que no teu fluxo, né, você tem ali, por exemplo, um questionário onde você precisa medir, aqui nesse exemplo, eu criei um questionário para medir o nível de engajamento do meu público, tá? E aí, com base nas minhas respostas, a inteligência artificial vai fazer um cálculo e trazer o resultado para mim. Esse recurso de cálculo, tá, ele é muito utilizado, né, em diversos segmentos. Posso também citar aqui um exemplo de uma empresa de investimentos. Então, a partir de um questionário, é possível você obter, por exemplo, a classificação de um perfil de risco. Empresas de crédito também atuam com isso. E aí, ao invés de eu ter uma pessoa, né, que lê as respostas, eu vou colocar aqui todas as respostas. Então, ao invés de eu ter uma pessoa lendo as respostas e fazendo continha ali para saber qual que é o meu perfil de engajamento, eu tenho um agente de AI que faz esse trabalho. Então, aqui, as perguntas foram respondidas, né? Virou, né, um card, virou uma demanda. E aqui dentro, nas automações, eu mostro para vocês como que está configurado esse agente de AI. Então, aqui, na classificação de perfil, que foi um agente que eu criei, eu passei para ele, né, usando essa linguagem natural, como que ele faria essa análise. Então, aqui eu trouxe, né, todas as perguntas, passei a pontuação de cada uma delas, e no resultado, né, eu falei, realize o cálculo do perfil e classifique. Então, aqui eu tenho, né, as classificações correspondentes, e eu passei um campo também do Wi-Fi de etiqueta, onde ele vai, né, carimbar qual foi o resultado desse card. Se eu atualizo a página aqui, a gente já consegue ver a atuação ali da inteligência artificial nessa demanda. Então, nesse último aqui, ó, ela já trouxe a resposta, né, indicando que esse perfil ele está desengajado. Então, imagina que no teu fluxo, né, você já tem uma situação parecida como essa. Eu consegui te mostrar aqui que a inteligência artificial é totalmente aplicável para esse cenário. Agora vamos pensar num cenário onde a inteligência artificial precisa ler um documento e preencher as informações dentro do teu cadastro. Mas, num cenário, né, atual que a gente vê ali em muitas empresas, às vezes esse processo ele é feito de forma manual, por uma pessoa ali, um colaborador que tem, né, essa atribuição. Então, nesse exemplo que eu quero mostrar para vocês, como que ficaria o dia a dia sem meu agente de AI, tá? Então, em determinada etapa ali do fluxo, eu preenchi um cartão CNPJ, vou levar, né, esse card, né, essa demanda para a fase de completar cadastro, e manualmente, né, eu venho aqui, olho o que tem no cartão, e aí eu vou preenchendo a razão social, daí vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, é um trabalhozinho bem maçante. Preenche a razão social, tudo mais. Aqui a minha inteligência artificial saiu na frente, né? Ela já completou o cadastro. Mas no dia a dia não é isso que acontece, né? A gente vem com um agente manual, uma pessoa que vai completando o cadastro. E quais que são os prejuízos disso, né? Além da gente ter dentro da nossa rotina uma tarefa repetitiva que pode ser completamente automatizada, a gente torna o nosso fluxo passível de erro. Então, digamos que meu colaborador coloque ali, né, digita uma tecla errada, a vírgula fica do lado do 3, né? Então, poderia acabar escapando ali e digitando uma mensagem errada. Então, além de você garantir uma maior rapidez, né, porque a inteligência artificial foi mais rápida até do que eu, né, na hora de preencher a razão social, além de você garantir essa maior agilidade no preenchimento, né, você também garante ali que as informações elas estarão sempre corretas, né, sempre relevantes ali para o processo. E aí agora eu queria te mostrar como foi que eu construí isso, né? Foi tão rápido que não deu nem para a gente errar, né? Não deu tempo nem a gente errar. Então, vou mostrar aqui para vocês como que foi feita essa construção, tá? Então, eu vou aqui novamente nas automações. Na verdade, eu vou fazer melhor. Eu vou criar do zero para vocês.
Então, vou clicar aqui no botão de criar uma nova automação. Vou escolher, né, que quando o card entrar na fase de completar o cadastro, eu quero que um agente de AI faça complete esses dados para mim. Então, aqui eu já tenho também algumas sugestões, né? Isso está dentro da plataforma, está dentro do Pipefy, onde eu consigo, com um clique, né, já iniciar um prompt, tá? Esse prompt aqui, né, vazio, ele não vai me entregar nada, obviamente, eu preciso pontuar, né, adicionar os campos, e tanto, né, que o botão de salvar, ele não está disponível, a menos que eu complete com as informações necessárias, com as informações obrigatórias. E aí, como eu falei para vocês ali na apresentação, o prompt, ele deve, né, conter ali algumas regrinhas, né? Como, por exemplo, ali, pegando esse desenho básico, então eu traria por primeiro o contexto. Então, eu vou colocar aqui, olha, você é um analista, né? Então, a gente pode, como eu falei, é uma linguagem natural, então a gente pode até personalizar, né, o nosso agente. Então, você é um analista e sua atividade é completar o cadastro com base nos dados obtidos no campo. O campo é o cartão CNPJ, que é esse campo ali onde a gente preencheu com o arquivo anexo. Depois, né, então eu já passei aqui o contexto, o objetivo, e agora eu vou passar as instruções específicas, né? Nesse caso, eu não vou citar um exemplo, porque realmente é um cenário muito simples. E aí, nessas instruções, o que eu vou passar para ele? Então, depois que ele obtiver, né, os dados do campo, eu quero também que ele complete o cadastro com as informações. Inserindo-as nos campos correspondentes. Além disso, a gente também consegue pedir que a inteligência artificial emita um parecer, tá? Após o preenchimento ou após a análise dos dados. Então, além disso, né, além dela preencher, eu vou querer ir também que ela emita um parecer para mim, para eu saber o nível de assertividade do meu robô. Emita um parecer que indique em percentual o nível de assertividade. Assertividade da coleta de informações. Então, é isso. Aqui abaixo, eu vou passar os campos de parâmetro, né? Então, eu tenho um campo para que a emita o parecer e eu vou passar também os campos onde os dados obtidos no cartão CNPJ devem ser inseridos. Então, eu tenho a razão social, data da constituição e o endereço da empresa. Aqui também eu tenho um botão de teste da ação. Então, digamos que você não está totalmente seguro se esse prompt vai funcionar. Então, com esse botão teste, é possível selecionar um card que já está dentro do teu processo para que você consiga realmente validar se aquele prompt vai trazer o resultado esperado ou não. Então, aqui no teste, ele vai levar alguns segundos, né, para fazer essa tratativa. E aqui ele já trouxe para mim o parecer da AI, os dados preenchidos no campo. Ok? Eu vou dar um criar automação e vou colocar aqui agente de AI. Completar o cadastro. Vou dar no salvar. E é isso, gente. Já foi criado. Então, vocês puderam observar aqui que não teve nada de código, nada complexo, né? Qualquer agente, qualquer pessoa que atua no fluxo consegue, né, fazer essa tratativa de forma prática e rápida, tá? Então, não precisei passar pelo SLA ali extenso para colocar essa melhoria no meu fluxo. E aqui trazendo para vocês, a gente já tem ali a resposta da IA. Então, super rápido, super prático e sem erros, né? Então, esses dados todos são os dados que estão presentes ali no cartão CNPJ, ó, data da constituição e endereço. Vou abrir aqui para vocês, nesse exemplo. E aí vocês viram que eu nem passei, né, para a inteligência artificial onde que estão, né, os dados exatamente. Então, ela só, né, coletou ali, viu que logrador, o número
era a composição do endereço, então ela realmente fez ali a sua lição de casa. E aí, como eu falei bem para vocês, né? A inteligência artificial, de fato, vem para agregar valor para o negócio e tornar realmente, né, os processos mais eficientes, mais inteligentes. Então é isso, pessoal, que eu tive a apresentar para vocês hoje. Wagner, com você. Maravilha, maravilha, Rocilene. Só ver se o Rodney vai entrar com a gente aqui de novo. Tá aqui Estou já, aqui de novo, excelente. pessoal. Vamos lá. Parabéns pela apresentação, tá? E assim, temos aqui uma primeira pergunta. Deixa eu só pegar aqui para não pular nenhuma. O Henrique Schmaus. Algumas ações a IA pode não conseguir responder ou fica com dúvida. Possível implementar um desvio para aprovação da ação proposta por humanos? Não sei se deu para entender. Vou tentar ler de novo. Deu, né? Deu sim. Inclusive, esse exemplo, né, que eu trouxe com relação ao percentual de atividade, ele explica bem isso, né? Então, a ideia de eu pedir para a AI trazer para mim um percentual de atividade, de assertividade, é justamente para que eu consiga implementar, de repente, uma validação humana. Então, digamos que no resultado da AI ela trouxe uma assertividade abaixo de 50%, que para mim é muito baixo. Então, nesse momento, eu quero ter uma intervenção humana para fazer essa revalidação. Então, é completamente factível esse fluxo. Também é possível pegar a resposta da AI para que essa resposta possa ser trabalhada por um outro agente de AI e assim a gente fazer esse refinamento de dados. Então, se em determinada etapa do fluxo, né, você quer que, além da AI tomar a decisão, ela leia a resposta e faça uma outra, né, tentativa, também é factível. E esse é um grande diferencial da automação, né, utilizando a AI dentro do Pipefy. Eu não estou simplesmente usando um AI que extrai dado e cola num lugar. Eu tenho um processo, né, onde eu consigo realmente fazer essa tomada de decisão inteligente através dos agentes de AI. Maravilha. Vamos lá, então. Temos aqui mais uma pergunta. Judson Ataíde. Na minha empresa temos muitos dados, porém os mesmos estão espalhados em diversas pastas, nas diversas áreas da companhia. Como podemos compilar essas pastas para criar um grande banco de dados para compor os indicadores comum em um RPA ou IA? Isso seria um excelente desafio, né? E aí nós aqui da MV3 temos outras plataformas que realizam, né, esse tipo de trabalho de uma forma excepcional. E aí, nesse caso, a gente precisaria desse combinado, né? De ter um RPA de um lado e, de repente, um Pipefy do outro para fazer esse compilado de informações. Quem sabe um Power BI da vida. Mas é extremamente factível de ser feito. Inclusive, existem bases de dados no Pipefy para tirar dúvidas de colaboradores que seguem essa premissa. Então, dentro do Pipefy, eu tenho toda a base de dados e lá eu construo uma árvore de decisões onde o usuário ele lança a pergunta e a AI do Pipefy responde. Vamos lá, temos aqui a pergunta agora do Henrique Schmaus. Henrique, se eu falar certo aqui, você me fala, tá? Sobre a construção do pipeline. Colocamos as instruções para a IA executar. Para essa execução, precisa ser treinado para saber como atuar? Esse treinamento é previamente feito ou podemos criar com base na necessidade? Deixa eu ver. Existem dois momentos, né? Quando a gente fala de um pipeline, né? Eu estou entendendo que o teu pipeline ele já está dentro do Pipefy. Aqui no nosso time comercial, né? O Rodney está ali, não me deixa mentir. Sim. A gente tem o nosso pipeline dentro do Pipefy e lá a gente tem o Assistant. O Assistant, ele consegue trazer para mim insights sobre, né, a minha operação. E aí, utilizando um agente, também é possível, né, que você faça ali de uma forma dinâmica para que ele traga as informações. Então, vai muito de como está construído o teu case e de que informações você precisa ter. Lança essa pergunta lá para a gente no QR Code, no link, legal. Que a gente já consegue estudar melhor ali esse teu desafio.
Ah, bacana. É aquele QR Code do início, né? É aquele do Isso, início. Isso, inclusive eu coloquei no chat aqui o link, boa, eu me atrevi a Maravilhoso. escanear boa, muito e bem. vou, Agilidade. eu vou colocar de novo aqui, ó, só o pessoal, aqui ó, link do QR Code, vou colocar de Perfeito. novo aqui, o pessoal não falar que não conseguiu encontrar. É, o Eduardo Vilaça tá perguntando assim, no Pipefy podemos integrar com o ERPs, SAP, Oracle EBS? Sim, o Pipefy ele tem, né, esse suporte, também utilizando integrações, aliás, utilizando integrações e utilizando também as automações. Então, por meio de automações, a gente consegue fazer algumas chamadas via HTTP, né, para imputar dados no sistema de ERP ou capturar dados também. E aí, utilizando integrações que envolvem um pouco de código, a gente também consegue fazer essas dinâmicas, fazer elas funcionarem ali dentro do fluxo. Maravilha. Vamos lá. O seguinte, assim, até traz pra gente aqui, Rodney, Rocilene, vocês que estão aí atendendo milhões de empresas, milhões de é, propostas, bate-papo, eventos que vocês participam constantemente. Nas implementações das automações, quais são as maiores dificuldades que vocês veem que as empresas têm e que a MV3 pode apoiar? Quer começar, Vai, Rô? Rod. Pode falar, depois eu falo. Pode começar, Rodney. Ah, Eu tomo legal. uma água Não, aqui. bacana. Assim, a gente tem uma grande adoção dos nossos clientes, nossos prospects, né? O ano passado a gente teve aí participando de todos os eventos com vocês, e os clientes nos procuram, né? Principalmente as áreas de negócio, e a gente sabe como o time de TI hoje está super ocupado dentro das empresas, né? Principalmente com a área de segurança, né? A porta de entrada ali para intrusos. Então, a gente tem um time muito grande de consultores qualificados. E o que é mais legal, a gente tem uma gerência técnica aqui, e abaixo dessa gerência a gente tem uma linha que são os líderes de negócio, né? Os líderes técnicos, e abaixo nós temos todos os consultores, desenvolvedores. Então, temos toda a parte de IA, RPA, parte de Power Platform. Então, eh, o pessoal tem trazido muitas questões para a gente, né? Áreas de negócio como contabilidade, parte de marketing, vendas também, que é a minha área aqui. Então, como a gente pode prospectar com a IA, que é muito legal, muito bacana, né? E diversos outros pontos que, assim, não são comum às vezes, mas que a gente consegue construir com IA e com RPA também, e fazendo aí a hiperautomação como um todo. Então, se você está com essa deficiência aí hoje de profissional de TI e precisa que a gente ajude vocês a montar os projetos, podem nos procurar. A gente tem de todos os níveis aqui de consultores preparados e de todos os nossos fabricantes que nós apresentamos agora. Fiquem à vontade. E também fazemos a consultoria 360, né, Wagner, que a gente sempre comenta, desde esse momento que é uma prospecção até a sustentação. Então, a gente tem clientes que têm 5, 10 consultores MV3 alocados e desenvolvendo seus projetos mensalmente, diariamente, 24/7, 8/5. Então, pode contar com a gente, pessoal. Maravilha, excelente. Eu gosto de fazer essas perguntas, né? Ainda mais que a gente está com até um tempinho aqui de sobra, o pessoal colocar mais perguntas, porque Legal. eu vejo a importância das empresas, delas buscarem as organizações para poder trazer soluções que dão essa consultoria. E muitas vezes, internamente, quando tem um profissional internamente, que ele sozinho faz tudo, essa é a minha visão, tá, Rodney e Rocilene? Claro. É, acaba que o olhar viciado das pessoas, que é passar por cima dos processos falhos, sem entender que eles são falhos, porque eles estão acostumados com o dia a dia e acabam não se atentando a esse fato de ter esses processos com deficiência e implementam algo para poder automatizar com uma boa intenção, porém de um processo falho, que ao invés de gerar uma melhoria, pode gerar aí um problema. Né? Então, eu gosto de trazer Exatamente. essa pergunta também, até para isso, para as pessoas entenderem que quando forem fazer uma implementação de um software, de uma automação, de uma solução, seja no RH, seja em venda, seja processo XYZ, que
tem que ter esse olhar primeiro no processo, né? Revisite o processo, né, Wagner? Isso, e Revisite o constante. processo. Exatamente, e defina uma melhoria lá. Então é por isso que nós estamos aqui, tá, pessoal? É muito importante a escolha de uma boa consultoria que Uhum. tenha uma presença no mercado e que tenha grandes clientes como referências, que é o que nós trabalhamos aqui. Então, aqueles que estão querendo vir trabalhar com a gente, ser cliente da MV3, a gente tem clientes que possam dar testemunho sobre o nosso trabalho, é super claro, tá? Mas é legal a sua pergunta, foi o que eu falei no meu segundo slide, né? A gente revisita e visita o teu processo algumas vezes para já melhorar ele para fazer um RPA, uma Isso. automatização muito produtiva e já pensando na ligação com outras soluções, principalmente de IA, que a gente trouxe esse tema de agentes, estava todo mundo pedindo para a gente, né? Os nossos clientes, os nossos prospects também, parceiros de negócio também, a gente tem também parceiros de negócio, e foi muito, muito prudente da nossa parte trazer esse tema muito legal. Sua pergunta é muito boa também. Rô, se quiser algum comentário Maravilha. também, por favor. E Pode até contribuir, Rossilene. trazendo um exemplo recente, né, dessa questão de melhoria, né, quando a gente vai fazer um assessment ou quando a gente vai iniciar a construção de um novo projeto, a gente pede do cliente o fluxo atual. A gente fala assim, olha, manda o fluxo atual aqui para gente. E aí foi enviado, construímos a POC, e na POC eu já vi a oportunidade de melhoria. Olha, essa pergunta talvez ela pudesse ser melhorada dessa forma. E aí, quando a gente fechou, né, o contrato, o cliente já trouxe o processo já com esse novo olhar. Então, às vezes, né, até mesmo antes do processo já estar com essa roupa nova, né, já ter sido modificado, só o fato de a gente trazer à discussão alguns pontos que são relevantes, né, já oxigena a mente de quem está todo dia no processo com aquele viés, né? Ah, todo dia eu aperto nesse botão, mas eu não sabia que eu não precisava apertar ele hoje, né? Então, realmente, né, trazer o processo para dentro de casa aqui, né, se aproveitar aqui do benefício dos nossos times multidisciplinares é realmente de extremo ganho para vocês, né, de extrema importância e faz parte do que a gente ama fazer, né, que é realmente levar a hiperautomação ali para todo mundo. E Wagner, abrindo um Ah, pouquinho aqui as portas da MV3, né? A gente é usuário de Pipefy, obviamente, né? A gente usa uhum. aquilo que a gente vende, super recomenda. E eu criei um pipe, né? Então, assim, eu sou totalmente no code. Eu criei esse pipe de vendas, então tem meu pipeline, meu forecast, né? Para o time de vendas, controlar os números, acompanhar os projetos. E quando a Rô entrou, ela deu uma super modernizada. Porque ela teve um outro olhar, a gente revisitou o processo, então isso é muito legal, né? É aquilo que eu comentei no início. A gente faz o projeto com o cliente a 4 mãos. O cliente é super porta-voz aqui das melhorias também, né? Então todas as nossas Sim. soluções que nós vendemos são totalmente agnósticas às demandas que os clientes têm. Então isso é muito importante, tá, pessoal? Fiquem super à vontade Maravilha. em nos consultar. Maravilha. E assim, essa pergunta, até para poder pra a gente fechar, eu sempre bato, o pessoal deve falar assim, ah, gente, o Wagner fala isso demais, mas não é, gente, isso é o básico. É, é implementar algo em cima do que está funcionando, não daquilo que é falho. E eu quero deixar aqui aberto para vocês, Rodney, Rossilene, para cada um fazer as considerações finais que queiram fazer e despedir dessa turma maravilhosa que está conosco agora na manhã. Nós começamos aqui primeiro no início pela Rossilene, então agora vamos começar pelo Rodney. Vamos lá, Rodney. Oh, legal, combinado então. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer aí a gente fazer as apresentações, trazer esse conhecimento, compartilhar com vocês o que é de melhor do mercado, né? Eu vi que a audiência está muito, muito grande, né? Fortaleza, São Paulo, Curitiba, tem gente de tudo quanto é lugar. Participem dos eventos presenciais, nós estaremos em todos eles. Passem lá no nosso stand, converse com o nosso pessoal, a gente tem várias coisas novas para contribuir com vocês, e aquilo que a gente já implementou nos clientes, né, a gente pode trazer como o dia a dia para vocês, tá? Obrigado, Wagner, mais uma vez, a Gi, ao seu Eduardo, né, ao Paulo Mota, que é o nosso CEO e fundador aqui, por a oportunidade da gente estar aqui nesse dia, né, muito bom, e obrigado a todos vocês aí. Maravilha. Rossilene. Boa. Nessa linha também, né, quero agradecer realmente toda a organização desse webinar, sempre de muita qualidade, né, tanto os palestrantes quanto os materiais, os temas, é uma manhã muito rica, né, espero que vocês tenham gostado também, né, do tema que a gente trouxe, tá, a maneira como a gente conduziu aqui o webinar. Quero deixar aberto também o nosso LinkedIn, tanto meu quanto do Rodney,
quanto o LinkedIn da MV3. A gente sempre, né, tem buscado divulgar ali os eventos onde a gente vai estar presente, então vale super a pena acompanhar. E fiquem super à vontade, né, para nos chamar ali para uma conversa, batermos um papo. Né, tô super empolgada e ansiosa, né, para ver ali o resultado de tudo isso. Obrigada, pessoal. Contem comigo. Maravilha. Rocilene, Rodney, em nome da BEINFO e do Instituto Information Management, deixa aqui a gratidão por ter aceito o nosso convite e com certeza em julho nos encontraremos lá em São Paulo e já convido vocês para participar do nosso podcast que teremos no local, para a gente bater um papo e também passarei com certeza, como eu fiz agora em São Paulo ano passado e também no Rio de Janeiro, né, vou estar passando nos estandes para poder fazer aquela cobertura maravilhosa que nós fazemos todo ano. Então, um abraço e ficam convidados aí para continuar com a gente para assistir a última palestra de hoje, tá bom? Com certeza. Até mais. Muito bom dia, pessoal. Até logo. Um abraço, Rocilene. Um abraço, Rodney.